As eleições municipais estão marcadas para o dia 15 de novembro. Aqui em Pernambuco, 6.732.607 eleitores estão aptos a ir às urnas este ano. E as regras para os candidatos a prefeitos e vereadores foram divulgadas. Vamos saber o que é que pode e o que não pode, junto com Mônica Silveira. Ô, Mônica, quando é que começa, por exemplo, a campanha eleitoral? Pedro, dessa vez, né, com a pandemia, ficou tudo meio apertadinho aí nesse calendário. Mas a campanha eleitoral já pode começar no dia 27 de setembro. No dia 9 de outubro começa o guia eleitoral, como a gente chama. E no dia 15 de novembro, é o Rui Ratacaso aqui do TRE que está me ajudando com essas datas todas. No dia 15 de novembro tem o primeiro turno das eleições. Bom dia, Rui, tudo bem? Bom dia, Mônica, bom dia, Pedro, e a todos que nos assistem no Bom Dia Pernambuco. Rui, vamos lá. O que é que a gente precisa saber de imediato? Algumas coisas já estão vedadas, já estão proibidas, como por exemplo... Mônica, inicialmente, como você falou, é importante a gente reforçar. O Congresso Nacional editou uma emenda constitucional que adiou as eleições para o dia 15 de novembro, o primeiro turno. Com base nessa data, nós definimos todas as outras datas do calendário eleitoral, não é isso? Então, 3 meses antes, agora dia 15 de agosto, no último sábado, nós temos aí o início do período de conduta vedada, né, para os agentes públicos e para os pretensos candidatos. O que é conduta vedada? Isso, são as condutas que os agentes públicos e alguns candidatos, alguns agentes não vão poder adotar a partir desse momento. Então, por exemplo, pretensos candidatos não podem comparecer mais à inauguração de obra pública. Os agentes públicos não podem admitir, demitir, exonerar servidores sem justa causa. Né? Isso também não podem fazer pronunciamento em rádio e televisão. Não podem, mais um exemplo, Mônica, nas inaugurações de obra pública, contratar comícios, shows artísticos, nada que tende aí a, como é que se diz, influenciar na competitividade das eleições. Tá, então o calendário mudou também para as convenções, né? Já seria o período em que os partidos estariam fazendo suas convenções. Como é que elas deverão ser e até quando devem acontecer? Exato, Mônica. As convenções estão previstas para ocorrer esse ano, as convenções partidárias, do dia 31 de agosto ao dia 16 de setembro. Depois disso, os partidos têm mais 10 dias, até o dia 26 de setembro, para apresentar os registros de candidatura, não é isso? Com a novidade esse ano de que há previsão para que as convenções, se o partido assim quiser, o faça por meio virtual, né? As eleições sejam remotas. Tá, a gente está falando em muita coisa virtualmente, mas não dá para votar virtualmente, pelo menos ainda não se sabe lá no futuro. Aí vai chegar o dia 15 de novembro e a pessoa vai comparecer à sua sessão eleitoral para dar o seu voto. Só que dessa vez não vai ser usada a biometria, como aconteceu nas últimas eleições. Isso foi tão estimulado, né? Como é que vai ser isso? É uma situação de exceção, não é isso, Mônica? O Tribunal Superior Eleitoral e o TRE de Pernambuco já vem como diretriz a segurança do mesário, dos eleitores e dos servidores. Então, há todo um esquema de proteção para que haja atenção às medidas sanitárias, não é isso? Então, no momento da votação, o TRE vai estar atento ao distanciamento, os mesários vão estar utilizando máscara, protetores faciais, vai haver a disponibilidade de álcool gel e álcool A70, tudo para que não haja contato físico, né? E a primeira medida a ser utilizada foi realmente excluir a questão da biometria, excepcionalmente nessa eleição, não é isso? Com relação à campanha eleitoral, né? A gente sabe que, considerando o passado e o que a gente teve nas últimas eleições, muita coisa já ficou proibida com relação à propaganda de rua. Dessa vez, o que é que vai ser permitido, o que é que vai ser proibido? Porque, por exemplo, tem muitos candidatos que fazem o que se chama de corpo a corpo, ou seja, ele está ali em contato direto com o eleitor na comunidade. O TRE vai trabalhar em cima disso ou vai caber às prefeituras, por exemplo, tratar dessa questão do contato dos candidatos com os eleitores? Mônica, não há alteração na lei das eleições quanto à questão da propaganda no que tange essa questão de distanciamento. A gente entende que essa questão realmente deve ficar, no momento da campanha, para as autoridades, né, sanitárias, e cada candidato, assim como os partidos, tem a obrigação de seguir
toda a legislação, todas as resoluções, os decretos do governo que determinam esse distanciamento. Ok. Obrigada, bom trabalho para todos no TRE. O Vamos em TRE frente. que agradece, Mônica, a oportunidade de estar esclarecendo o eleitor pernambucano. Muito obrigado. Obrigada, bom dia. E agora a gente vai voltar com você, Pedro, no estúdio.